Ser cheio do Espírito Santo não se resume apenas a falar em línguas. É a presença do Espírito Santo que transforma alguém à semelhança de Cristo e capacita para uma vida sobrenatural na terra. Observando a vida de Jesus, encontramos hábitos que o distinguem dos demais. Neste vídeo, abordaremos os 12 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, cuja transformação é tão profunda que é impossível permanecer igual. Esses hábitos são operações do Espírito Santo na vida de um indivíduo, permitindo que viva como Cristo. Agora, vamos explorar esses 12 hábitos que confirmam a presença do Espírito Santo na vida de alguém. E antes de prosseguirmos, uma maneira de incentivar o estudo da Palavra de Deus é se inscrever no canal e clicar no botão curtir. Que Deus o abençoe ao fazer isso. 1. A alegria em meio às dificuldades é uma promessa cumprida por Jesus aos seus discípulos antes de partir. Ele prometeu enviar o Espírito Santo como um consolador, e verdadeiramente o fez. Os crentes, então, foram batizados no Espírito Santo, o qual traz alegria mesmo em tempos difíceis. Enquanto é comum estar alegre quando tudo está bem, é desafiador encontrar alegria e esperança quando as coisas estão ruins. No entanto, aqueles que têm o Espírito Santo podem se alegrar em meio às adversidades. A Bíblia nos instrui a nos alegrarmos sempre no Senhor, indicando que essa alegria não depende da força humana, mas do Espírito Santo. Embora possam sentir a dor, eles encontram conforto no Espírito Santo, o Consolador que habita neles. Esta esperança lhes permite espalhar alegria para os outros, sendo uma fonte de consolo para aqueles que estão sofrendo. Eles são sensíveis às necessidades dos outros, sabendo quando falar, quando permanecer em silêncio, quando oferecer um abraço ou uma palavra de encorajamento. Essa capacidade de transmitir conforto não é fruto de sua própria habilidade, mas do Espírito Santo agindo através deles. 2. O amor pelos inimigos foi uma instrução revolucionária de Jesus, contrastando com o antigo mandamento de amar apenas os amigos e odiar os inimigos. Ele ensinou seus seguidores a amarem, orarem e serem gentis, até mesmo com aqueles que os perseguem, como registrado em Mateus 5:44. Embora seja uma prática difícil para os seres humanos, para os que têm o Espírito Santo, torna-se seu modo de vida. Jesus demonstrou isso na cruz, ao orar pelos que o feriram, pedindo ao Pai que os perdoasse. Este amor não é natural, mas é manifestado com a ajuda do Espírito Santo. Enquanto os mortais tendem a buscar vingança, aqueles cheios do Espírito Santo são impulsionados a orar até mesmo por seus perseguidores. Paulo exortou as igrejas a orarem por aqueles em autoridade, reconhecendo que muitos deles poderiam ter sido os mesmos que perseguiram a igreja. A presença do Espírito Santo na vida de alguém transmite amor e respeito, mesmo para aqueles que os tratam mal. Em vez de retaliar, eles permanecem verdadeiros a si mesmos, mostrando amor em todas as circunstâncias. Esse atributo distingue aqueles cheios do Espírito Santo, destacando-os como verdadeiros seguidores de Cristo, submissos à sua autoridade. 3. Uma pessoa cheia do Espírito Santo experimenta um amor completo por Deus, baseado não no que recebem dele, mas em um relacionamento íntimo e pessoal. Ter o Espírito Santo é ter Deus habitando dentro de si, o que torna o amor por ele independente de circunstâncias externas. Conhecendo Deus além de suas ações, eles priorizam esse relacionamento acima de tudo, prontos a sacrificar tudo por ele. Assim como Jesus, que viveu para fazer a vontade do Pai, eles buscam agradar a Deus em todas as áreas de suas vidas. Conscientes da presença constante de Deus, evitam o que desagrada o Espírito Santo e se dedicam ao avanço do reino. Seu amor por Deus transcende o de um cristão comum, sendo alimentado pela intimidade com Ele. Guiados pelo Espírito Santo, amam a Deus não por benefícios próprios, mas por quem Ele é.
Esse amor por Deus é dinâmico e cresce com o tempo passado em sua presença. Ele os capacita a viver uma vida santa, pois reconhecem a santidade de Deus e evitam o que o entristece. Como em um casamento, onde se conhecem as preferências do cônjuge, eles evitam qualquer coisa que possa ferir o coração de Deus. Essa relação íntima com Deus é o fundamento de sua vida e os mantém afastados do pecado. 4. Pessoas cheias do Espírito Santo são altruístas em seu serviço a Deus e à humanidade. Elas dedicam-se ao serviço de forma tão completa que parecem não se importar consigo mesmas, desprovidas de orgulho ou ego. Enquanto outros ponderam sobre o que ganharão ao ajudar, elas se concentram em servir sem considerar o retorno pessoal. Essa mentalidade contrasta com a busca egoísta do homem rico na Bíblia, cuja vida era centrada em si mesmo. Ao contrário, aqueles cheios do Espírito Santo vivem para servir a Deus e aos outros, como expresso por Paulo em Gálatas 2:20, reconhecendo que suas vidas não são mais sobre eles mesmos, mas sobre Cristo vivendo nelas. Assim como Jesus, cuja missão na terra foi um serviço altruísta para salvar a humanidade do pecado, aqueles cheios do Espírito Santo vivem suas vidas inteiramente para servir aos outros, buscando sempre oferecer conforto e ajuda. Essa disposição para servir é uma característica marcante que os distingue dos que não estão cheios do Espírito Santo, cujas ações são frequentemente motivadas pelo interesse próprio e limitadas pela conveniência pessoal. 5. A coragem de proclamar o Evangelho é um dos atributos de quem está cheio do Espírito Santo. Este dom foi concedido aos crentes para capacitá-los a compartilhar a mensagem do Evangelho, uma tarefa que requer mais do que simples esforço humano. Pregar o Evangelho envolve enfrentar a oposição e a hostilidade dos incrédulos, algo que muitos crentes não conseguem fazer por conta própria. Jesus mesmo capacitou seus discípulos com poder antes de enviá-los para pregar, como registrado em Atos 1:8. Uma transformação semelhante ocorreu na vida de Pedro, que apesar de sua timidez anterior, tornou-se ousado após receber o Espírito Santo no Pentecostes, pregando corajosamente diante de uma multidão e levando milhares à fé. Assim como Pedro e os discípulos, aqueles cheios do Espírito Santo não podem ficar em silêncio sobre o Evangelho. Eles são impulsionados por uma compaixão profunda pelos pecadores, incapazes de conter a mensagem de salvação. Assim como Jeremias descreveu a palavra de Deus como um fogo em seus ossos, eles sentem uma urgência irresistível em proclamar a verdade do Evangelho. Seguindo o exemplo de Jesus, eles testemunham com coragem, indo a todos os lugares e enfrentando qualquer oposição com determinação. Apesar das perseguições e insultos, eles continuam a pregar o Evangelho, mostrando ousadia e confiança na obra de Deus. 6. Outro traço distintivo de alguém cheio do Espírito Santo é a sua ardente paixão pelas coisas de Deus. Um exemplo disso é visto nos discípulos que, após a crucificação de Jesus, voltaram à pesca até que ele os instruiu por mais dias, fortalecendo sua fé. No entanto, após receberem o Espírito Santo, foram impulsionados por uma fervorosa dedicação à obra de Deus. Essa paixão não é mera inclinação natural, mas sim o resultado do trabalho do Espírito Santo neles, capacitando-os a desejar e realizar a vontade de Deus. Quando alguém demonstra uma paixão incessante pelas coisas de Deus, sempre buscando sua vontade e promovendo seus interesses, é evidente que está repleto do Espírito Santo. 7. Aqueles que possuem o Espírito Santo experimentam um contínuo crescimento em seu conhecimento de Deus e sua vontade. Esse crescimento é cultivado pela intimidade com o Espírito Santo, que os guia em toda a verdade, revelando as coisas de Cristo. Quanto mais próximos trabalham com o Espírito Santo, mais compreendem de Cristo e sua vontade,
transcendendo o mero conhecimento para a experiência. Uma compreensão mais profunda de quem Deus é fortalece-os contra as mentiras do diabo, que tenta minar sua confiança e semear ansiedade. Aqueles cheios do Espírito Santo têm uma fé estável, fundamentada no entendimento de que Deus os ama e tem um plano para o bem deles. Eles continuam crescendo em seu conhecimento de Deus, vivendo em conformidade com sua vontade e prontos para obedecer. Assim como Cristo veio para fazer a vontade do Pai, aqueles cheios do Espírito Santo também vivem em submissão à vontade de Deus, refletindo a cada dia uma vida que glorifica a Ele. 8. Uma característica marcante de quem está cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele. Romanos 8,14 afirma que aqueles conduzidos pelo Espírito de Deus são considerados seus filhos. O Espírito Santo assume o controle da vida daqueles cheios dele, orientando-os em todas as áreas. Enquanto muitos seguem seus desejos egoístas e buscam fama, os guiados pelo Espírito preferem submeter-se à sua liderança, agindo de acordo com sua vontade. Essa submissão não significa passividade, mas uma abertura para o Espírito Santo em todas as decisões e aspectos da vida. Eles confiam na orientação do Espírito Santo, resultando em ações e decisões que transcendem a lógica humana. Esta conexão íntima com o Espírito os leva a apresentar ideias e soluções inovadoras, resolvendo problemas de maneiras que vão além da capacidade humana. Eles estão sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Viver assim, em total sintonia com o Espírito Santo, é uma parte essencial de uma vida cristã vibrante e radiante. 9. Outra prática comum de quem tem o Espírito Santo é o perdão fácil. Impulsionados pela influência do Espírito Santo, não guardam ressentimentos por muito tempo, independentemente da gravidade do ocorrido. O Espírito Santo fortalece-os para perdoar, mesmo que o ofensor não peça desculpas. Eles abordam o ofensor e, mesmo sem um pedido de desculpas, escolhem perdoar, evitando qualquer amargura. Compreendem que a amargura e o ressentimento impedem a comunhão com o Espírito Santo e, portanto, optam pela reconciliação rápida para manter essa comunhão. Seguem o princípio bíblico de resolver conflitos antes de apresentar ofertas a Deus. Ao manterem seus corações livres de ofensas, buscam uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, conforme ensinado pelo apóstolo Paulo. Esse ato de perdoar não é fácil por conta própria, mas com a ajuda do Espírito Santo torna-se possível, indicando a presença dele na vida daqueles que praticam o perdão fácil. 10. Quando alguém afirma possuir o Espírito Santo, mas não demonstra os frutos desse Espírito, não está sendo sincero. Uma evidência externa do Espírito Santo é o fruto que ele produz na vida da pessoa. O livro de Gálatas lista esses frutos como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Embora um cristão sem o Espírito Santo possa exibir uma versão desses frutos, é limitado em comparação com alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Isso ocorre porque o Espírito Santo reside dentro dessa pessoa e influencia todas as suas ações, resultando na manifestação completa desses frutos. 11. Os dons do Espírito são habilidades concedidas exclusivamente pelo Espírito Santo. São como presentes trazidos por visitantes, e sua presença é evidenciada pelos dons que trazem consigo. Paulo enumerou esses dons em 1 Coríntios 12. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode manifestar alguns desses dons, pois são concedidos pelo Espírito para a edificação da obra de Deus. Esses dons não são dados para exaltar a pessoa que os recebe, mas para servir ao propósito divino. Portanto, são concedidos àqueles que já estão comprometidos com a obra de Deus e têm um coração disposto. Os dons são como ferramentas que capacitam essas pessoas a realizar a obra de forma mais eficaz.
Aqueles cheios do Espírito Santo abordam o trabalho de Deus de maneira diferente daqueles que não o têm, pois contam com a ajuda dos dons espirituais. Sem esses dons, as capacidades humanas são limitadas, dificultando grandemente o avanço da obra de Deus. Portanto, buscar o enchimento do Espírito Santo é essencial para aqueles que desejam servir a Deus plenamente e eficazmente. 12. Viver uma vida de gratidão é inerente a quem está cheio do Espírito Santo. Eles enxergam a vida através da perspectiva do Espírito de Deus dentro deles e não podem deixar de expressar gratidão. O Espírito Santo é um portador de alegria e onde quer que esteja, não há espaço para tristeza ou desânimo. Aqueles cheios do Espírito estão constantemente gratos pela sua presença em suas vidas e pela graça que os tornou filhos de Deus. Eles reconhecem que tudo o que possuem não é resultado de seu próprio esforço ou mérito, mas sim um presente da graça divina. Portanto, vivem em constante apreço pela graça que receberam e reconhecem a presença de Deus em todas as coisas, mesmo naquelas que outros considerariam insignificantes. Sua intimidade com Deus os capacita a expressar essa gratidão celestial, submetendo suas vidas ao poder transformador do Espírito Santo. Para alcançar essa vida de plena vitória, é necessário render-se ao ministério do Espírito Santo e permitir que ele o encha completamente. Ao fazer isso, sua vida cristã pode transcender do comum para o sobrenatural, tornando-se cheia do Espírito Santo. Oremos. Pai Celestial, agradeço pela presença do Teu Espírito Santo em minha vida. Reconheço o Teu amor inegável por mim, que me presenteia com a preciosa dádiva da Tua presença habitando em mim. Abro-me ao ministério do Espírito Santo e me rendo completamente a Ti, Senhor. Peço que o Espírito Santo me encha até transbordar. Não desejo estar cheio de mim mesmo, mas sim do Espírito Santo, para manifestar tudo aquilo para o qual fui criado. Entendo que sem o Espírito Santo em mim, minhas capacidades são limitadas. Por isso, peço que me enchas com o Teu Espírito hoje, para que eu possa servir-Te em uma capacidade maior do que jamais conseguiria com minhas próprias forças. Anseio amar-Te mais com todo o meu ser e ter um amor genuíno e incondicional por Ti. Oro para que o Teu Espírito me capacite a não negar-Te quando as circunstâncias não seguirem o meu caminho. Desejo dar frutos do Espírito, tornando-me verdadeiramente um filho de Deus. Rogo pela graça de amar a todos, inclusive aqueles que me odeiam, deixando de lado qualquer sentimento de vingança, conforme Tu ensinaste em Tua palavra. Peço a graça de perdoar aqueles que me feriram, libertando-me de qualquer ressentimento, para que eu possa ter uma consciência limpa diante de Ti e dos homens. Ajuda-me a manifestar o fruto da paciência em todas as áreas da minha vida, aguardando com fé o Teu tempo e confiando em Ti em todas as situações. Capacita-me a servir-Te de todo o meu coração e força, dedicando minha vida para glorificar a Tua vontade. Que eu possa ser compassivo como Cristo, não conseguindo ignorar o sofrimento dos outros e estendendo-lhes misericórdia e compaixão. Que o Espírito Santo me ajude a evitar entristecê-lo, mantendo minha vida pura e alinhada com a Tua vontade. Capacita-me a obedecer à Sua voz, mesmo quando for difícil, para que eu possa ser verdadeiramente conduzido pelo Espírito de Deus e ser considerado um filho de Deus. Entrego minha vontade ao Espírito Santo e buscarei Tua face antes de tomar qualquer decisão. Que eu seja uma testemunha do poder de Deus em todos os lugares que eu for, pregando o Evangelho com ousadia e amor. Que minha vida seja um canal de bênção para outros, produzindo frutos de justiça e levando muitos ao conhecimento de Cristo. Ajuda-me a construir intimidade com o Espírito Santo, ativando os dons que Ele colocou dentro de mim e permitindo que Ele guie cada aspecto da minha vida.
Não permitas que nada se interponha entre mim e a comunhão com o Espírito Santo. Capacita-me a permanecer firme em minha fé, mesmo diante de oposição e perseguição, declarando a tua verdade com coragem e convicção. Que minha vida irradie a beleza de uma vida cheia do Espírito Santo, manifestando seus dons e frutos em todas as áreas. Oro para que o Espírito Santo me ajude a crescer no conhecimento da tua vontade, revelando-me a tua verdade em meio às mentiras do inimigo. Capacita-me a passar mais tempo em comunhão contigo, em oração e busca, para que minha vida seja conforme a tua vontade. Entrego a ti minhas fraquezas e peço que me fortaleças, capacitando-me a ser uma testemunha verdadeira e fiel. Agradeço, Espírito Santo, por tua constante presença em minha vida, por intercederes por mim e responderes às minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda está assistindo, saiba que você faz parte da família cristã e por isso posso continuar criando vídeos e oferecendo inspiração bíblica. Agradeço por fazer parte desta família e desejo que você tenha um dia maravilhoso. Que Deus te abençoe.